De volta já aqui com Bem Assim, vamos falar agora sobre um assunto que é bem importante, gente, e até sério, tá? Porque infelizmente pode levar algumas pessoas à morte, que é sobre alergia alimentar. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a nutricionista Alana Sampaio. Seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Bom dia, Mara. É sempre um prazer estar aqui com você. Ai, que bom. Obrigada pela presença, Alana. Vamos lá, então, começar a falar sobre esse assunto que eu vejo como um assunto muito importante, até porque, né, eu tenho meu companheiro, meu namorado, ele é alérgico, então eu vejo que é um assunto muito, muito importante. Começar falando, o que é essa alergia alimentar, né, que a gente tanto fala? Então, a alergia alimentar é uma resposta anômala, né, anormal do sistema imunológico. Certo. Em relação à proteína dos alimentos. Então, o nosso sistema imunológico, de maneira errônea, reconhece a proteína do alimento como sendo um agente estranho. E aí, o que é que ele faz? Ele combate. Sim. Né? Existe uma predisposição genética para isso, mas recentemente tem se observado que o ambiente ele também contribui, então o estilo de vida, né, das pessoas tem contribuído e essa resposta do sistema imunológico faz com que as pessoas tenham reações muitas vezes desconfortáveis, né, na maioria das vezes, e com um potencial de gravidade também. Tá? Então, é basicamente isso. É o nosso sistema de defesa reconhecendo os alimentos, né, a proteína ali, como sendo algo estranho. Tá. É do nada? Do nada que pode acontecer isso? Então, pode, né, repentinamente acontecer a reação, mas para que o indivíduo ele tenha a reação ao alimento, ele precisou ter antes um contato. Sim. Aquela proteína, né, ao agente estranho. Então, existe esse contato, muitas vezes não é de maneira tão óbvia, ou seja, através da ingesta. Sim. Através de um cosmético, né? Existiu antes da reação propriamente dita esse contato para que o nosso sistema imunológico produzisse anticorpos, né? E acontecesse isso que a gente chama de sensibilização. Então, os nossos soldadinhos ali do nosso sistema imunológico, as nossas imunoglobulinas vão ficar em alerta e em um posterior contato, e às vezes anos e vários contatos. Não quer dizer que no próximo contato já vai existir a reação. Então, Sim. às vezes, né, tem indivíduos, como você aqui citou, a gente vinha conversando, anos consumindo camarão, anos consumindo... E aí, né, de repente, acontece essa reação, mas o sistema imunológico já estava ali em alerta antes mesmo de acontecer essa reação. E a Alana, tem idade para isso acontecer? Porque, por exemplo, eu vejo muitas crianças passando pela alergia à proteína do leite, né? Eu acho que é uma assim. das mais comuns, mais frequentes. Então, tem idade ou não? Isso pode acontecer com qualquer alimento? Existem alimentos que têm uma predisposição maior de se manifestar, a reação alérgica de se manifestar na infância, como, por exemplo, o leite, o ovo, Sim. Né, o trigo, verdade, a soja. Mas o sistema imunológico, eu costumo falar que é uma caixinha de surpresa. Então, a gente não tem como prever, né, o momento que vai acontecer essa reação. Então, a qualquer momento da nossa vida, o nosso sistema imunológico pode acordar ali Sim. e reagir para determinado alimento, infelizmente. Né? Infelizmente. Pode acontecer de já no primeiro contato a pessoa já ter uma reação alérgica ou não? Então, é como eu falei, assim, para que aconteça a reação, antes existiu a sensibilização, que não necessariamente foi através da ingesta. Sim. Pode ser, inclusive, através do leite materno. Então, a mãe que amamenta, ela consome o alimento via leite materno, passa traços daquela proteína. E aí, quando a criança começa a introdução alimentar, com 6 meses, por exemplo, Sim. no primeiro contato de ingesta, pode acontecer a reação, mas porque ela antes esteve em contato através do leite materno, e aí o sistema imunológico produziu os anticorpos, né? Aconteceu essa sensibilização. Sim. E aí a reação aconteceu. Mas assim, de cara, primeira vez, primeiro contato, não. A ingesta, sim. Às vezes acontece a pessoa consumir, né, o indivíduo consumir primeira vez aquele alimento e reagir, mas porque antes ele já teve contato de outras formas com aquela proteína. Nesse caso das mães, né, que passam até mesmo através da amamentação para essas crianças pequenas, a mãe também, no caso, teria que mudar completamente a alimentação dela? Enquanto a criança não reage
quando ela está mamando via leite materno, não precisa, né? Existem alergias que a criança ela vai reagir, sim, desde a amamentação. Então, a mãe consome o alimento, via leite materno passa para a criança e o bebezinho ali, ele reage. Nesse caso, vai precisar, sim, fazer a restrição alimentar. A mãe vai precisar, né, de uma orientação e retirar isso. Quando não tem a reação, tá? Não precisa, não tem indicação de retirar, não. Porque a gente sabe que, inclusive, né, o leite materno é um fator protetor. Então, quanto a gente puder fazer para realmente incentivar essa mãe a amamentar, a gente vai fazer, tá? Então, vai, né, depender da situação. Ok, um outro ponto, né? Eu até falei no começo do programa, na introdução aqui da entrevista, que em alguns casos, em algumas pessoas, pode chegar a causar morte. Verdade isso? A alergia alimentar, ela pode ser fatal? Isso, existem várias formas de manifestação da alergia alimentar. Né? Então, tem a cutânea, que aí é onde englobam, por exemplo, vermelhidão, coceira, inchaço na boca, nos olhos. Né? Tem repercussões gastrointestinais, que envolve vômito, diarreia intensa. Né? Existem sintomas respiratórios, né? Mas, dentre esses, né, quando a gente considera aí 2 ou mais sistemas envolvidos, vou dar um exemplo assim que pode chegar a óbito, a gente chama de anafilaxia. Sim. E aí, a anafilaxia em crianças até 5 anos tem um potencial realmente bem grave, tá? Então, existe sim, né, uma preocupação em relação à questão do óbito. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado sempre que a gente for oferecer qualquer alimento a uma criança. A gente tem que perguntar à mãe, né, ao pai, ali pode consumir, porque as pessoas acham que é besteira às vezes, acham que é frescura da família. Eu tenho muitas pacientes, né, que eu acompanho, muitas crianças que eu acompanho, e aí as mães ficam angustiadas, porque às vezes, Alana, o pessoal da família mesmo, ou amigos, acha que é frescura minha. Não entende, né? Não entende. Então, eu tenho pacientes que, por exemplo, tiveram que construir em casa uma outra cozinha, porque assim, a reação alérgica, existem vários mecanismos do sistema imunológico, em vários graus mesmo. Tem indivíduos, alérgicos que reagem à inalação, ao cheiro. Sim. Então, por exemplo, se você coloca um leite para ferver, você não sente o cheiro do leite fervendo? Significa que você está inalando as partículas da proteína que foram suspensas. E tem alérgicos que vão reagir gravemente às partículas suspensas. E aí tem pessoas que não têm informação realmente e acham que é besteira. Tem casas que não podem entrar realmente leite, né, que a gente não ovo, né, não podem entrar, porque tem pacientes meus que descobriram através de um beijo. O pai comeu, a criança era bebezinho, o pai consumiu o ovo, café da manhã, e foi, inocentemente, dar um beijinho no filho. E aí, de repente, ficou ali. Né? A marquinha foi algo bem autolimitado, mas foi assim que foi descoberto. Então, a gente realmente tem que ficar muito atenta, né? Existe sim esse potencial de gravidade. Certo. E agora a pergunta, eu acho que todo alérgico se faz, né? Tem cura? E aí? Grande parte, né, das alergias que se desenvolvem na infância, por exemplo, ao leite, à soja, ao trigo, ao ovo, tem chances de cura ainda na infância, ou pelo menos até a 2ª década de vida, tá? Certo. Então, graças a Deus, existem sim. Agora, tem outros alimentos que já tendem a se estender um pouquinho mais. Existem acompanhamentos, né, médicos que podem ser feitos para auxiliar nessa dessensibilização também, tá? Então, o diagnóstico da alergia alimentar é médico, né? O médico é quem faz esse diagnóstico. E aí, nesse acompanhamento, né, existem algumas estratégias que podem ser utilizadas para, de repente, auxiliar nessa dessensibilização. O indivíduo ele consegue tolerar alguma quantidade de alimento, o sistema imunológico começa a reconhecer de maneira lenta ali que aquela proteína daquele alimento não é um agente estranho. E aí ele consegue, né, essa cura. É legal você falar isso porque era exatamente uma das coisas que eu ia perguntar, né? Quem é que dá o diagnóstico e como é que se dá o acompanhamento dessa pessoa alérgica, né?
Pronto, então, diagnóstico é médico. Sim. Se for, né, a criança, normalmente, o primeiro contato dela com a alergia vai ser através do pediatra. O pediatra pode encaminhar para um especialista, seja imunologista, dependendo do grupo em que esses sintomas se enquadram. Se forem gastrointestinais, de repente, um acompanhamento com o gastro também é importante. Tá? E o nutricionista, né? Então, o nutricionista ele tem um papel assim, fundamental nesse acompanhamento para garantir realmente o aporte adequado de vitaminas, de minerais, de nutrientes, enfim, para que esse indivíduo ele cresça, se desenvolva, tenha uma saúde ali plena, ele receba o aporte adequado de nutrientes, diante, muitas vezes, de uma alimentação tão restrita. Então, eu recebo muitas famílias assim, com alimentação muito restrita, porque a mãe tem medo. Porque a alergia, a proteína do alimento que causa alergia, ele não está, na maioria das vezes, apenas no alimento ali que a gente visualiza. Por exemplo, tem crianças que têm alergia à proteína do leite de vaca, mas ela não pode consumir vários alimentos industrializados, não pode consumir vários medicamentos, né? Então, tem restrição em relação a cosméticos. A gente tem que olhar no rótulo. Então, o nutricionista ele vai auxiliar nisso, né? Guiar. Tem indivíduos que reagem a traços domésticos. Sim. Por exemplo, a panela, a espátula. Se vocês assam um bolo com leite naquele forno e você vem e assa um outro alimento ali para o alérgico, ele pode reagir. Então, assim, o nutricionista ele vai auxiliar nessas questões, né, direcionar. Sim. E garantir que esse indivíduo ele receba o aporte nutricional, né? Graças a Deus, hoje em dia, existem vários produtos que a gente pode estar lançando mão. A alergia à proteína do leite de vaca é uma das mais frequentes. Sim. E a gente, hoje em dia, tem muitos produtos que a gente consegue incluir, né, na alimentação, tanto da mãe quanto amamenta, quanto da criança, quanto do adulto também, e fazer com que tenha prazer, né, em se alimentar, que é importante, e de forma segura. Muito bem. Quais os cuidados que as pessoas, né, precisam ter com as crianças alérgicas, sim, com os alérgicos, principalmente ali nas escolas e nas festinhas, né, que a gente sabe que às vezes é um momento bem delicado, né? Pois é. São dois pontos bem críticos, né, para os alérgicos, principalmente crianças, porque o adulto ele já tem a consciência, né, do que ele pode, do que ele não pode consumir. Sim. E a criança não. Muitas vezes, né, um amiguinho está comendo, por exemplo, na escola, e a criança vai meter a mão ali e consome, né? Então, é a conscientização realmente dos professores ali, das famílias, buscar uma escola que tenha que vista a camisa junto com a família, que entenda a importância realmente. Se a escola não consegue fazer um lanche inclusivo, que a família leve de casa, né? E aí, às vezes, a escola tem um cardápio, a família tenta incluir aquele que a gente também fala muito da questão social. Porque imagina uma criança que vai numa festinha, todos os amiguinhos estão comendo e ela nunca pode comer, nunca Sim. pode participar. Tem famílias que se isolam realmente do ponto de vista social, porque o medo é tanto, né, do grau da reação que aquela criança vai ter. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes até um acompanhamento psicológico para essa família é importante, sabe? Então, assim, na escola realmente ter esse cuidado, né, levar de casa ali. Não achar que é bobagem, eu estou falando já para as educadoras mesmo, né? Quando a mãe fala que tem alergia, é porque realmente, né, tem, não pode consumir. Nas festinhas também, né, levar às vezes um lanche. Sim. E para os convidados da festinha sempre perguntar aos familiares, né, se eu posso oferecer para o seu filho, se ele pode consumir aquilo, porque é realmente grave, né, dependendo do tipo de reação. Ok. Dicas, então, principais para a gente fechar esse assunto, né, sobre alergia alimentar. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre prevenção também, Sim. né? Tem como prevenir? Então, hoje em dia o que a gente sabe em relação à prevenção da alergia alimentar tá ligado realmente ao estilo de vida, inclusive, né, o fortalecimento desse sistema imunológico. Sim. Mas, de fato, de maneira assim, bem objetiva, a única forma que a gente ainda tem como prevenir, auxiliar,
é o incentivo ao aleitamento materno. Então, a amamentação, ela tem aí um fator protetor importante para essa questão da alergia alimentar, né? Então, eu como nutricionista materno-infantil, conselho de amamentação, né, defensora aí da amamentação, eu acho que eu deixo esse recado para vocês, assim. Vamos tentar realmente, dentro do que é possível, incentivar, né, a amamentação como sendo aí um fator protetor das alergias alimentares. E caso seja instalada a alergia alimentar, mesmo com a amamentação, né, que é algo que pode ser inevitável, vamos tentar buscar profissionais que nos auxiliem e encarar como sempre algo positivo, da forma positiva. Eu costumo falar para as minhas mães, seu filho de repente está tendo a oportunidade de ter uma alimentação mais saudável, porque muitas vezes o que é seguro para o alérgico é a comida de verdade, é fugir dos industrializados e consumir a comida de verdade. E encarar ali da forma mais positiva possível. Então ele vai ter a oportunidade muitas vezes de ter uma alimentação mais saudável, não só a criança, muitas vezes a família entra também nessa dinâmica, isso é bem legal, e vai crescer saudável e se desenvolver o tanto quanto o outro indivíduo que não tem alergia, né? Então, sempre olhar pelo lado bom das coisas. Muito bom mesmo. Contatos e redes sociais, Alana. alanasampaio.nutri, Cid Saúde também, tá? Muito bem, então alanasampaio.nutri, lá você vai encontrar todos os contatos, pode tirar outras dúvidas, marcar consulta e por aí vai. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Adorei, bom demais saber tantas informações sobre esse assunto, que realmente é um assunto importante que a gente deve cada vez mais alertar a população. Obrigada, viu? Obrigada a você. Amamentem, viu, mamães, os seus babies, vai ser muito importante para eles. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação da TV Mais. A gente volta amanhã, ao vivo, a partir das 9 horas. Beijo, tchau, boa segunda e boa semana para todo mundo. Oral Unique. Cada sorriso é único.